Irmãos, como adiantado, nós estamos no mês da reforma. O mês de outubro é o mês da reforma. No dia 31 de outubro de 1517, nós podemos ter como marco o início da reforma protestante, quando a igreja do Senhor, a igreja que foi preservada pelo Senhor no poder do Espírito Santo, se colocou contra os abusos da igreja medieval, da igreja católica apostólica romana. E desde então, alguns lemas surgiram no decorrer da história. Nós chamamos isso de bases da reforma. São os solas, porque a palavra sola não significa apenas somente, o que é o óbvio, mas também significa base, significa fundamento. Tem esse sentido de solo, daquilo em que se constrói algo em cima. Aponta para esse sentido também. E foram 5 solas que ficaram destacados no decorrer da história: sola Scriptura, sola Gratia, sola Fide, solus Christus, soli Deo Gloria. Essa expressão em latim que resume essas doutrinas que falam do somente as Escrituras. Sola Scriptura. Somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus toda a glória. Todos esses solas se resumem em combater algum abuso eclesiástico da igreja medieval. E hoje, pela graça do Senhor, nós vamos estudar o primeiro desses solas, abrindo essa série dos 5 solas da reforma. Hoje nós estudaremos o sola Scriptura. No próximo domingo, sola Fide e sola Gratia, juntos. No outro, solus Christus, e no último domingo desse mês, encerrando essa série nesse mês da reforma, soli Deo Gloria. Então eu convido os irmãos nesse momento a abrirem as Escrituras em 2 Timóteo, capítulo 3. Um texto bem conhecido dos irmãos, com toda certeza. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 ao 17. Vamos ler a palavra de Deus. Leia com temor, leia com reverência, leia com compreensão, leia com desejo de ouvir a voz de Deus nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até aqui a palavra de Deus. Que o Senhor aplique essas verdades ao nosso coração. O tema desse sermão é sola Scriptura, firme na palavra em tempos de crise. Firmes na palavra em tempo de crise. Por quê? Porque é um tempo de crise que Timóteo está vivendo no contexto de 2 Timóteo. E Paulo está escrevendo a esse jovem Timóteo, esse jovem pastor, a fim de nutrir a sua fé e alimentar a sua confiança na palavra, mesmo em tempos hostis, mesmo em tempos de perseguição, de adultério espiritual, de proliferação de falsos mestres. Isso já lá nesse tempo. Irmãos, a igreja de Cristo, ela nunca a igreja de Cristo viveu dias fáceis. Nunca. Desde o início da sua história, o povo de Deus, ele é confrontado por falsas doutrinas, por vãs filosofias ou filosofias enganosas,
e também por corações que são seduzidos pelas novidades que o mundo oferece. Para você ter uma noção, ali no nascedouro da era cristã, como a gente chama, da igreja primitiva, no século I, a igreja ela já enfrentava a perseguição do Império Romano e também enfrentava a infiltração de falsos mestres, já no seu início, já no seu nascedouro. Tinha uma heresia, um certo grupo herético chamado gnósticos, que negavam, por exemplo, a encarnação de Cristo, já no nascedouro da igreja. No dia dos apóstolos também, surgiram várias heresias, como o legalismo judaico, que a gente pode ver narrado no próprio livro de Atos, no capítulo 15. Aquilo que é chamado de antinomismo, ou seja, uma aversão à lei moral de Deus, aos seus 10 mandamentos, isso dentro perspectivas de mundo que distorciam o evangelho da graça. Não diferente, na Idade Média, e aqui muito mais dentro do contexto em que nasce o solo Escritura, a igreja ela foi corrompida pela mistura entre a fé e o poder político. E sempre que essas duas coisas se misturam, a gente tem problema. Por isso que nós batistas somos pioneiros na perspectiva da separação entre igreja e Estado e da soberania dessas duas esferas. Mas a igreja romana estava imbuída com o poder político, avançou junto com Constantino, levando à venda de indulgências e à perda do evangelho puro. O evangelho puro se vendia junto com as indulgências, que eram o quê? Pedacinhos no céu. Você nunca teve temor a Deus, mas se você comprar um pedacinho no céu, a sua vaga está garantida, ou perdão de pecados, as bulas papais, enfim, os perdões dados de cima para baixo, mas não do alto, lá do trono de Deus, mas do trono do Papa. Então, uma série de abusos que a igreja média, da Idade Média, colocou diante de nós. Nos tempos modernos, aqui onde nós estamos, aqui, nesse exato momento histórico, talvez um pouquinho antes, muito mais acentuado, mas voltando como uma febre, algo que talvez os irmãos não conheçam, mas que é bom que conheçamos para nos livrarmos disso, é o liberalismo teológico. É uma praga no meio da igreja. Destruiu a Europa, a fé na Europa esfriou. E o que é o liberalismo teológico? É uma nova maneira de interpretar as Escrituras. Olha como volta para esse livro, como esse livro ele é atacado. Como assim? Enquanto que a perspectiva ortodoxa diz que a Bíblia é a palavra de Deus, a perspectiva neoliberal ou liberal vai dizer que ela contém a palavra ou ela torna-se a palavra. Em outras palavras, a Bíblia toda não é inspirada por Deus, contrariando inclusive o texto que nós acabamos de ler aqui, dentro da perspectiva do liberalismo teológico, que diz que toda a Escritura é inspirada, e não parte dela, e não os textos que eu seleciono, como uma heresia antiga também, que era o Cânon de Marcião, que considerava alguns livros e outros não. Irmãos, em muitas comunidades de fé, a fé tem sido diluída por falsos evangelhos, como, e esse você também pode ver, acentuado em nosso tempo, a falsa teologia da prosperidade, onde as pessoas buscam a Deus não por quem Deus é, mas apenas pelo que Deus faz. É lógico que nós buscamos a Deus agradecidos pelo que Ele faz por nós, mas é um pecado grave buscar a Deus só pelo que Ele faz. Essa é uma diferença. A teologia da prosperidade, do coaching espiritual, que temos visto no Instagram, pessoas que usam o nome de Deus, mas a última coisa que eles temem é a Deus. Eles temem a pobreza. E também um tipo de culto baseado em emocionalismo desprovido de doutrina. Inclusive, eu tive a oportunidade de falar isso a jovens hoje pela manhã. Um culto muito emocional, com músicas
produzidas para fazer o povo chorar, mas não pelos seus pecados, mas pelo emocionalismo barato, notas menores, de cadeias ascendentes, enfim, foi meio musical aqui, mas a ideia é músicas que provocam emoções e não reflexões a partir das verdades das Escrituras. Enquanto deveríamos nos preocupar muito mais com o que estamos cantando, as letras se refletem fielmente à palavra de Deus. Aqui, faço um adendo que aponta para essa ideia maior do solo Escritura. Nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente está cantando. Por quê? Porque nas Escrituras... Porque nas Escrituras, oração e música são a mesma coisa. Você já parou para pensar nisso? O livro de Salmos é um livro de música ou de oração? Qual é a resposta? Os dois, porque na teologia, música é oração. Quando nós estamos cantando, estamos orando, irmãos. E você deve ter cuidado com o que você canta, porque Deus está ouvindo. Deus está ouvindo, está escutando. Então, o jovem pastor Timóteo, ele sentiu essa realidade dessas falsas doutrinas, dessa realidade relativista na pele. Por quê? Porque Timóteo, a quem Paulo escreve esse texto que nós lemos, ele pastoreava a igreja de Éfeso, uma igreja que inclusive tem uma carta escrita a ela no Novo Testamento. É uma das cidades mais importantes do mundo antigo, bíblico, mas também uma das mais corruptas. Éfeso era o centro do culto à deusa Artemis, também conhecida como deusa Diana. Irmãos, eu vou trocar o microfone. Éfeso era o centro do culto à deusa Artemis, ou melhor, a deusa Diana. E o templo, ele era totalmente dedicado a essa falsa deusa, a idolatria dela. E por todos os lados dessa cidade de Éfeso se respirava idolatria. E quem estava lá no meio desse contexto? Um jovem pastor chamado Timóteo. No meio de toda essa bagunça, no meio de toda essa complexidade. A cultura efésica, nós podemos dizer, ela era moldada por um paganismo comercializado. A religião servia como fonte de lucro. E esse mesmo sistema se infiltrava na vida dos cidadãos, e ameaçava a pureza da igreja. E além dessa cultura hostil, Timóteo enfrentava perigos internos, não só fora em Éfeso, mas dentro da própria igreja de Éfeso. Paulo o havia deixado em Éfeso justamente por isso. Se você olhar para 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3, você encontra a razão pela qual Paulo envia Timóteo a Éfeso. E a razão era advertir a respeito das falsas doutrinas, combater as falsas doutrinas, combater os falsos ensinamentos. Era isso que Timóteo deveria fazer ali. Então a comunidade cristã, ou seja, não apenas fora em Éfeso, mas dentro também, dentro da igreja, estava sendo infiltrado por falsas doutrinas, falsos mestres, que usavam a lei de modo distorcido, alimentavam mitos judaicos, falavam de genealogias intermináveis e desviavam o coração dos crentes da simplicidade do Evangelho. Tudo isso nesse contexto. Havia também apostasia, pessoas abandonando a fé por falsos ensinos, prazeres da cidade, e Timóteo, um jovem, segundo a harmonia das Escrituras, tímido, que Paulo buscou animar, saúde frágil, a ponto de Paulo recomendar que ele cuidasse da sua saúde. Ele estava lidando com essa guerra espiritual, uma igreja que era atacada por dentro e por fora, e Éfeso oferecia todos os perigos possíveis: pressão cultural, perseguição, sedução moral, confusão doutrinária. E a pergunta que fica é: o que fazer diante de um cenário tão caótico como esse? Um cenário tão complexo como esse? Como podemos permanecer fiéis quando todos se desviam?
A verdade é que esse cenário que lemos não é pouco diferente do cenário que vivemos. Nós também vivemos um cenário religioso, cultural, caótico, por vezes anticristão, e precisamos andar na contramão. Paulo, ao instruir Timóteo, diz que ele deve olhar para aquilo que a igreja já possuía, e não para algo novo, mas para algo antigo, a fim de colocar a igreja do Senhor de volta no eixo, na trilha correta. Paulo afirma a doutrina que nós estamos estudando hoje, sola Escritura. Ele diz que Timóteo deve se apegar à palavra, porque é a palavra de Deus quem vai salvar verdadeiramente, quem vai manter a fé. É a palavra de Deus quem vai santificar os crentes. E Paulo mostra isso no nosso texto, em 2 Timóteo 3, 14 a 17, o qual passaremos a ver agora, verso a verso, buscando compreender. Mas antes eu vou lhe dar a estrutura, com a perspectiva de que você anote. No verso 14, a ideia é a seguinte: as Escrituras nos sustentam. As Escrituras nos sustentam. No verso 15, as Escrituras nos salvam. E no verso 16 e 17, as Escrituras nos santificam. Um sermão de 3 pontos, verso 14, verso 15, 16 e 17 juntos. As Escrituras nos sustentam. Paulo começa dizendo a Timóteo, olhe para o verso 14. Quanto a você. Essa expressão é muito bela. A gente poderia gastar tempo só meditando nessa pequena expressão. Na nossa tradução, na NAA, está quanto a você. Mas de fato eu prefiro quando ele diz, tu, porém. Tu, porém. É como se Paulo estivesse dizendo ao jovem Timóteo, todos fazem errado, mas você não, Timóteo. É como aquela mãe que diz, você não é todo mundo. E Timóteo está sendo um pai, e Paulo está sendo um pai para Timóteo, dizendo, você não é todo mundo. Eles estão se perdendo, eles estão se desviando, eles estão avançando, mas você não pode avançar, você precisa permanecer. Como assim, pastor? A gente não tem que avançar? Depende para onde. Porque o texto vai dizer no verso 13, que os falsos mestres estavam avançando em pecaminosidade, em perdição. Nem todo avanço, irmãos, deve ser buscado. E o que Paulo diz a Timóteo é que ele não deve avançar, como os falsos mestres, mas ele deve permanecer. Olha só o verso 14 mais uma vez. Quanto a você, ou tu, porém, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Olha como há um contraste, irmãos, com o verso 13. Mas os perversos e os impostores irão. A ideia aqui é de avançar, avançarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Enquanto uns vão avançar em perdição e vão acreditar que isso é alguma evolução na sua vida, nós somos aqueles que permanecem com as Escrituras, que permanecem com as coisas antigas. Então Paulo começa dizendo isso, tu, porém. Essa palavra permaneça deveria ser grifada por você, porque no verso 14, a palavra permaneça é a palavra central da ideia de Paulo. É isso que ele quer dizer ao jovem Timóteo. A palavra aqui no grego é meneim, que significa exatamente isso, permanecer, ficar firme, e num sentido aplicado, não ser levado pelas ondas, não ser levado pelos falsos ventos de doutrina. Então Paulo contrasta isso com os falsos mestres. No verso 13, eles avançam de mal a pior, mas Timóteo não. Ele deve permanecer, tu porém. E meneim, essa palavra permanecer, carrega essa ideia de ficar em uma posição fixo, mesmo quando todos estão fugindo. Se pudéssemos colocar dentro de uma ilustração, é como um soldado que está no seu posto e que não abandona o seu posto, ainda que as balas passem próximo à sua cabeça. Ele permanece, mesmo diante da oposição. Isso é permanecer. Então, enquanto o povo de Deus está sendo atacado, está sendo mutilado pelas falsas doutrinas, pela corrupção do mundo, pelas falsas ideologias, pelas coisas que nos cercam, pelas falsas ideias, nós permanecemos no nosso posto. Nós não avançamos de mal para pior, mas nós permanecemos. Permaneça. Essa é a palavra. É uma exortação, portanto, à estabilidade. Por quê? Porque o coração humano vive instável.
e vive procurando, ansiando por novidades, por aquilo que parece novo, por aquilo que parece moderno, por aquilo que parece diferente. A gente sempre está atrás do novo, do moderno e do diferente. Mas a fé cristã é permanecer no antigo, nas velhas verdades, naquilo que já foi revelado. E aqui eu deixo uma referência de uma música para os irmãos ouvirem. A música Velhas Verdades, do Eduardo Mano. E é exatamente isso. Ele diz na música, na canção: eu quero falar das velhas verdades, pois às vezes o novo soa estranho demais. Irmãos, a nossa fé está enraizada no antigo, revelado, porém perene, porque por ser eterno tem valor eterno, e pelas Escrituras terem valor eterno, elas são eternas. A palavra, portanto, para nós, irmãos, é esse mapa que nos ensina onde devemos ficar, permanecer, qual é o nosso lugar no mundo. Então, se pudéssemos já aplicar essa verdade, seria a seguinte, talvez por meio de uma pergunta: quantos hoje abandonam a palavra em busca de revelações subjetivas, em busca de métodos mágicos, em busca de experiências místicas? Muitas pessoas vêm no culto como o nosso, um culto reformado, litúrgico, e dizem assim: eu não senti Deus, porque acha que sentir Deus é uma configuração tal, um arrepio na espinha dorsal, no cabelo, alguma coisa assim. Irmãos, o que as Escrituras dizem sobre o agir de Deus? Que Deus é como o vento, sopra onde quer, sopra quando quer, sopra na intensidade que quiser, e às vezes no domingo ele vai soprar fraco, mas vai soprar, mas às vezes no outro domingo ele vai soprar forte, e vai soprar, e ele faz isso para o nosso bem em todos os casos, e é glorificado em todos os casos, de forma que nós não vivemos em busca de uma experiência do arrepio, nós vivemos em busca da experiência da palavra, nós vivemos em busca de algo sólido, que permanece, que não se corrompe, as Escrituras, não de experiências místicas. Mas quantos não estão cansados da velha mensagem da cruz? Quantos não querem ouvir sobre outras coisas que não a velha mensagem da cruz? Há aquele hino, né, que devemos sempre cantar a nós mesmos: sim, eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu a vou proclamar. São verdades que eu não me canso, e que nunca vão ser demais para mim, e alguém pode sempre pregá-las para mim mais uma vez, e eu ainda vou achar que eu preciso ouvi-la mais vezes, no meu coração e na minha mente corrupta, que se esquece de Deus e do seu sacrifício continuamente. Então, irmãos, Paulo nos chama a permanecer. Hebreus capítulo 2, verso 1, diz algo interessante. Ele diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvidos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Grave esse texto no seu coração. Hebreus 2:1 é uma advertência, dizendo: temos ouvido a palavra, mas a gente precisa se atentar mais, ouvir com maior atenção. Por isso eu vou ler novamente esse texto, Hebreus 2:1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Sabe por que muitos se desviam da palavra? Porque não se atentam com diligência às Escrituras. Não estão aos pés das Escrituras. Não estão ouvindo Deus falar nas Escrituras. E você? Você permanece ou vacila? A Escritura, ela tem sido a sua âncora? Ou você tem sido levado pelos ventos da novidade religiosa? Paulo diz a Timóteo: tu, porém, duas palavras apenas, mas que distingue Timóteo de todos os demais, e que nos distingue também, irmãos. Essa é a virada contracultural do texto. Enquanto todos estão seguindo o fluxo do engano, nós não. Nós estamos no contrafluxo. Aliás, John Stott tem uma frase interessante sobre isso.
no seu livro Discípulo Radical, ele diz: nós somos peixes vivos, e somente peixes vivos nadam contra a correnteza. Somente peixes mortos nadam a favor da correnteza. Então a correnteza são as pressões do mundo, e nós estamos nadando contra essa correnteza porque estamos vivos. E glória a Deus por sua palavra. Tu, porém, será que as Escrituras têm olhado para você hoje? Deus tem olhado para você hoje por meio das Escrituras e dito para o seu coração: tu, porém, no sentido de pare de se confundir com o mundo, pare de se confundir com aqueles que têm andado em perdição. Tu, porém, a nossa distinção por estarmos em Jesus, o tu, porém, quer dizer que nós somos diferentes. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, enquanto os crentes modernos e as pessoas do mundo querem viver confortavelmente em tudo, porque o conforto é o Deus desse século, para o ímpio e às vezes a igreja também. As pessoas estão à busca de uma fé confortável, uma fé que não o contrarie, uma Bíblia que o aprove, não o confronte. Como disse aquele, não sei se posso chamar pastor, Ed René Kivitz, a Bíblia precisa ser atualizada. Para quê? Para concordar comigo. E você não acha isso um absurdo? Você não se indigna com uma coisa dessa? Que o papel profético é justamente ser contra nós. E a Bíblia tem um papel profético, por isso que ela é sempre contra nós, mas para o nosso bem. Contra nós e ainda assim para o nosso bem. É o papel profético das Escrituras. Tu, porém, permanece. Sabe o que isso quer dizer? Permanece. Mesmo que o Evangelho não seja popular, permanece. Mesmo que você sofra oposição, permaneça. Mesmo que te chame de antiquado, de radical, de fundamentalista, permaneça. É esse o nosso papel, permanecer. Eu não sairei desse posto. Deus me colocou aqui como um profeta dele. Entenda, profeta. Não aos moldes do Antigo Testamento, mas como um arauto, alguém que tem uma mensagem, que confronta. Então, irmãos, é como diz Apocalipse 2:25. Apocalipse 2:25 diz uma verdade a nós. Ela diz assim: sabe o que vocês devem fazer? Como que simplificando o nosso dever cristão. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. O nosso papel é conservar a verdade do Senhor até que Ele volte. Muitos vão desvirtuar, muitos vão deturpar, mas nós vamos permanecer e nós vamos preservar as verdades eternas. Então, não são todas as igrejas que vão ser achadas fiéis na volta do Senhor, mas que nós sejamos uma daquelas que vão ser achadas fiéis, para a glória de Deus. E que você, o seu nome esteja dentre aqueles que vão ser achados fiéis, proclamando o nome de Deus. Permaneça. Para isso, eu encerro esse primeiro ponto com a ilustração do próprio Lutero, na Dieta de Worms, que você já deve ter ouvido várias e várias vezes as palavras dele, diante da oposição, para que ele negasse tudo que ele tinha escrito. E olha o que ele diz, abre aspas: diante do imperador Carlos V, alguém que poderia tirar-lhe a vida, e alguém que tentou tirar-lhe a vida, ele com muita ousadia e com muita coragem permaneceu. Ele foi o tu, porém. Ele disse: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e por boa razão, pois não aceito a autoridade dos papas ou dos concílios sozinhos, já que frequentemente se contradisse. Estou cativo à palavra de Deus, minha consciência é cativa à palavra de Deus. Aqui estou, não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude. Ele permaneceu, sim ou não? Vocês estão aqui, irmãos? Ah, tá. Ele permaneceu, sim ou não? Sim, permaneceu. Quando ele diz estou aqui, é como que eu posso até sofrer as consequências que estão reservadas para alguém que não se dobra ao imperador, mas eu não volto atrás. Permaneceu. Então, quando as pressões culturais, elas exigem que cedamos também em questões não só teológicas, mas morais,
casamento, sexualidade, aborto, materialismo. Irmãos, devemos levantar a mesma bandeira dos nossos pais. Sola Escritura. A Escritura é a nossa regra sobre todas as coisas. Seremos como Lutero? Nós permaneceremos firmes? Mesmo que isso curte nossa posição, mesmo que isso curte amigos, mesmo que isso curte reputação? Bom, avançando no texto, depois de Paulo dizer a Timóteo, permanece, Paulo mostra onde permanecer. Não em tradições humanas, mas na palavra que conduz à salvação. É como o próprio Senhor Jesus disse em João 8, verso 31 e 32. Olha, atenção às palavras de Jesus, escute, João 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se vós permanecerdes na palavra, verdadeiramente sois os meus discípulos. Os verdadeiros discípulos são aqueles que permanecem na palavra, sola Escritura. Essa palavra, ela é uma palavra também salvífica, como diz o verso 15. Paulo lembra a Timóteo que desde a infância ele conhecia as sagradas letras. Olha o verso 15. E que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Irmãos, eu queria a atenção dos pais dos bebês nesse momento, dos pais das crianças pequenas nesse momento. Preste atenção aqui no que eu vou lhe dizer. A palavra que está sendo usada aqui, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, é uma palavra que inclui inclusive um bebê recém-nascido. Alguém que foi ensinado desde cedo, desde pequeno. Então, aos pais dos bebês, não deixem de ensinar os seus filhos. É desde pequeno mesmo que a gente apresenta a eles as Escrituras. Ainda que com dificuldades, ainda que lidando com a rebeldia do pecado. Mas é desde pequeno que Timóteo aprendeu as sagradas letras. E aí fica a pergunta aos pais aqui presentes, e isso independente da idade dos seus filhos: se você tem negligenciado a educação cristã do seu filho, talvez por achar que ele não é capaz de compreender as Escrituras. Se você acha que o seu filho não é capaz de compreender as Escrituras, o seu problema é um problema com Deus. Porque, irmãos, em certa medida, todos nós somos incapazes de compreendermos as Escrituras. Mas é o Espírito Santo quem abre o nosso entendimento. Então o seu problema é um problema com Deus, porque você não acredita que Deus possa abrir o entendimento do seu filho. Aí você diz, se ele vai abrir, então que ele abra. E o seu problema continua sendo com Deus e com a palavra, porque a palavra diz, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. O Espírito Santo age mediante os seus meios. Então pregue a palavra para o seu filho, crendo que o Espírito Santo pode fazê-lo sim entender, porque um dia você, pecador, terrível pecador, você não poderia compreender as palavras do Senhor, mas o Espírito Santo foi contigo e por meio da palavra aplicou no teu coração essas verdades. E por que você duvida? Se ele fez com você um obstinado experiente, por que ele não faria com seu filho que tem aprendido ainda sobre a obstinação? Então confie na palavra e não em si mesmo. A conversão não se dá por meio da cognição apenas, mas por meio do agir soberano do Espírito Santo de Deus, que convence quem quer, quando quer, na idade que quiser. Nós somos credo-batistas. Nós batizamos pessoas que confessam. Nós não somos pedo-batistas, que batizam infantes. Mas também isso não significa que nós nunca cremos que uma criança possa dar uma confissão verdadeira de fé. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso. E aqui nessa igreja, não vou citar nomes, para que não haja glória a ninguém. Aqui nessa igreja tem crianças de 8, 9 anos, que são mais crente do que marmanjo de 40 e poucos anos. Você pode ter certeza disso que eu estou falando a você. Criança que tem convicção de pecado, criança que anda em arrependimento, e que muitos adultos não andam, não fazem, aqui nessa igreja. Então,
Ensine os seus filhos, porque a fé vem pelo ouvir. Pregue a palavra. Paulo vai além. Ele diz que essas escrituras podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha o final do verso 15. Que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, aqui, basicamente aqui, nós temos a essência daquilo que chamamos de sola escritura. Por quê? Porque o que está sendo dito aqui é que em termos de salvação, a Bíblia é suficiente para conduzir o pecador à salvação. Não são as indulgências, não são os pedacinhos nos céus, não são as bulas, não são os artigos papais, mas somente as Escrituras. Então, no que diz respeito à salvação, a verdade e a autoridade para salvar um pecador emerge das Escrituras, porque elas podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Perceba que não é mera informação religiosa, mas sabedoria para a vida eterna. A Bíblia é suficiente para nos conduzir à salvação em Cristo, e nós não precisamos de mais nada além dela. Você entende isso? Não precisa da autorização do Papa, não precisa de mais ninguém. Irmãos, para você ser conduzido a Cristo, você não precisa nem de pastores. Tudo isso, se reunir, congregar, amar os seus pastores, ser amados por eles, viver essa comunhão, é uma resposta de quem já foi alcançado. Mas não é uma prática para quem busca alcançar. Você entende a diferença disso? Nós não congregamos para sermos salvos. Congregamos porque fomos salvos. É diferente. É diferente. É muito mais profundo. Irmãos, o catolicismo romano, ele coloca a tradição e a palavra do Papa como autoridade, inclusive, por vezes, acima das Escrituras. Existe uma expressão em latim atribuída à fala do Papa, que é o seguinte: quando ele pronuncia algo ex cátedra, isso tem um peso da palavra do próprio Cristo. Você entende como isso é um grande abuso? Não é à toa que ele é chamado de Supremo Pontífice. Por quê? Porque a ideia de pontífice é de que ele seria a ponte. E que a palavra dele estaria acima da autoridade da palavra de Deus, sola escritura. Jamais. Jamais. O conhecimento das Escrituras, sem levar a fé em Cristo, irmãos, é apenas condenação acumulada. E só as Escrituras podem nos levar à fé em Cristo. Somente. Sabe o que acontece? O que está sendo combatido aqui? Um grande problema que as pessoas por vezes não percebem. E preste bastante atenção. É o problema do acréscimo. Não é só a Escritura. É a Escritura, mas também a autoridade papal, mas também as tradições humanas. Não é só as Escrituras, é ela mais alguma coisa. E você sabe que isso é a marca de uma seita? A seita, ela nunca tem apenas as Escrituras como seu livro firme de convicção. Por exemplo, faça o simples exercício. Os mormons têm um outro livro ou não para complementar a Bíblia? Tem. Os testemunhas de Jeová têm um outro livro ou não para complementar? Tem. Os espíritas têm um outro livro ou não para complementar a Bíblia? Sim ou não? E os adventistas têm ou não? Tem, irmãos. Não é só a Escritura, sabe? É a Escritura mais o escrito de Ellen White, as Escrituras mais o livro dos Mormons, as Escrituras mais o que disse Joseph Smith, as Escrituras mais o que disse Allan Kardec. Irmãos, a nossa fé é só a Escritura. Se um pastor assume esse púlpito, prega outra coisa que não é a Escritura, caia fora. A Escritura, inclusive, é a marca de uma igreja verdadeira, a fiel pregação das Escrituras. É a marca de uma igreja verdadeira. Então, qual é a aplicação que nós podemos fazer? Pais, em primeiro lugar. Essa palavra é para vocês. Assim como Eunice e Lloyd, que são a avó e a mãe de Timóteo, educaram ele desde tenra infância, ensinaram Timóteo, vocês também precisam encher os seus filhos da palavra desde cedo. Porque negligenciar o ensino bíblico no lar é semear uma geração de cristãos frágeis.
facilmente levados pela filosofia deste mundo. E outra, não é só ensinar a palavra, mas é viver a palavra enquanto ensina, ser exemplo para os seus filhos. Se pudéssemos pegar o extrato daqueles que se desviam nas universidades e que enveredam para o progressismo, para ideias totalmente contrárias à fé cristã, como o comunismo, por exemplo, e você pudesse fazer uma pergunta: você conhece a Deus? A maioria vão responder: sim, o meu pai e minha mãe eram cristãos, eram da igreja e tudo mais. E você tem saudade de Deus? Nenhuma, são um bando de hipócrita. Um bando de misógino, um bando de machista, né? Não é assim? Por quê, irmãos? Porque não viram em casa um exemplo. Porque não viram em casa um exemplo. Porque, de fato, o modo como eles enxergaram a fé por meio dos pais foi um modo hipócrita. O que não representam, de fato, o que é o Evangelho. E que Deus, por graça, possa alcançar cada um destes, por misericórdia dele. Então, a pergunta puritana, que os puritanos sempre faziam aos seus filhos, é o seguinte: que legado espiritual eu estou deixando para os meus filhos? Eles faziam essa pergunta. Será que temos investido no ensino bíblico em nossos lares? Nós temos certeza de que os nossos filhos sabem manusear mais a Bíblia do que o celular? Por vezes não, né? Além disso, irmãos, que essa seja a convicção dessa igreja. Qual? A palavra que cremos é poderosa para salvar. Não é verdade? Não é isso que diz o verso 15? O que tem o poder para salvar, para tornar o homem sábio para a salvação? A palavra. É o que diz Tiago 1:21. Recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. A palavra é poderosa para salvar as almas. Confie na palavra e não em si mesmo. Inclusive para o seu filho, não confie em si mesmo, confie na palavra, mas viva a palavra. João 5, verso 39 a 40 diz: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, contudo não quereis vir a mim para ter de vida. As escrituras apontam para Cristo. João 20, verso 31 diz: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida eterna em seu nome. João falando a respeito das Escrituras, que elas foram escritas com um propósito. Qual? Conduzir um homem pecador a Cristo, ao arrependimento. Você vê como a gente precisa da palavra? Em tudo e para tudo. Romanos 1,16, eu amo esse texto. É o apóstolo Paulo dizendo: pois não me envergonho do Evangelho, que são as Escrituras, irmãos. Por que eu não me envergonho? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Será que nós temos nos envergonhado da palavra de Deus? Será que nós mesmos sabemos manusear a palavra de Deus? Efésios 1,13 diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Como é que a fé vem? Pelo ouvir da palavra de Deus. Depois que ouvistes a palavra da verdade. Irmãos, esse verso 15, ele mostra que as Escrituras são o instrumento pelo qual Deus comunica a salvação, porque Ele pode nos tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É a verdade da morte de Cristo nas Escrituras que salva o pecador. Até mesmo quando você está pregando o Evangelho para alguém, é as Escrituras que você está pregando. Ela é que tem o poder de transformar um coração rebelde em um coração submisso. Não é mera informação religiosa, mas um profundo discernimento que vem pelo poder do Espírito Santo. Porque a Bíblia, irmãos, ela não é um livro mágico, mas ela é um meio pelo qual o Espírito Santo ilumina o coração. Ela revela a condição do homem, ela revela a suficiência de Cristo como Salvador. E nenhuma experiência técnica, psicológica, mística pode regenerar o coração. Apenas a palavra. Sabe por quê? Porque só existe uma coisa, uma ferramenta nesse mundo que pode penetrar o nosso duro coração. É a palavra. É o que diz Hebreus 4,12.
pois a palavra de Deus, ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. E ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas medulas, e é capaz de discernir as intenções do coração. Só a palavra pode penetrar onde nada mais pode penetrar e te salvar. E como diz Romanos 10:17, que é conhecido por todos, a fé vem pelo ouvir da palavra, que é Cristo. Então a igreja que abandona as escrituras, ela perde o poder de gerar vida. Sem escritura, sem vida na igreja. E ela pode se tornar um museu de lembranças religiosas, mas que sem a palavra não tem, de fato, qualquer proveito. Por isso, repito o que lemos em Salmo 19:7. A lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Uma criança é simples ou não? Um homem douto pode ser salvo ou não? Claro que pode, pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. Após essas verdades, podemos caminhar para o fim. Eu convido você a ler comigo o verso 16 e 17, que é a própria aplicação do apóstolo Paulo para essas verdades, irmãos. Então, no verso 16 e 17, você está diante da aplicação desse texto. E diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha só essa expressão: toda a escritura é inspirada por Deus. A expressão aí é theopneustos, quer dizer literalmente soprada por Deus. A Bíblia ela não é um livro que fala sobre Deus, mas ela é o próprio Deus falando conosco. Ela é o próprio Deus, é a vox dei. Se vem de Deus, portanto, ela é verdadeira, infalível, ela é suficiente. E essa é precisamente a convicção do Sola Escritura, porque somente as Escrituras são a palavra de Deus, nada mais é. Todos os irmãos aqui sabem que na nossa igreja nós subscrevemos a Confissão de Fé Batista de 1689. Ela não é a palavra de Deus, ela é falível e ela está abaixo da palavra. E se em alguma coisa ela discorda da palavra, ela não nos serve, porque a palavra é a nossa norma normans. Enquanto que as demais confissões, credos e tradições podemos chamar de norma normata, ou norma normans. Então, nós temos a escritura sublime, autoritativa sobre nossa vida. Nada está acima dela, nada está ao lado dela, nada pode substituí-la. E é por isso que Paulo mostra a Timóteo a suficiência das escrituras, porque ela nos faz permanecer, ela nos salva. Verso 14, ela nos faz permanecer. Verso 15, ela nos salva. E verso 16, ela nos santifica, irmãos, porque ela tem utilidade. Ela não é para ficar esquecida, empoeirada, escanteada na nossa vida. Ela não é para ficar num armário em destaque, ela é para ser aberta e lida. A Bíblia foi feita para ser aberta nas suas casas, por isso que ela é útil, ela tem utilidade. Se ela fosse sem utilidade, ela poderia ficar escanteada, mas ela é uma ferramenta útil. Ela é útil em 4 dimensões. Olhe para o verso 16. Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Irmãos, aqui você tem uma progressão. De fato, é uma escada. Ensino, repreensão, correção, educação. Aqui há uma evolução nas ideias de Paulo, há uma escada para o ensino. Por quê? Porque só a Escritura molda a nossa mente na verdade. Nenhuma tradição tem esse poder. Só a Escritura molda a nossa mente na verdade. Ensino aquilo que é a verdade. Repreensão, porque só ela confronta o erro com a autoridade divina. Não é opinião humana, mas é o que Deus pensa sobre nós. Repreensão. Correção, porque só ela endireita o que está torto, coloca no eixo o que precisa ser colocado no eixo, trazendo restauração genuína ao pecador. E por fim, justiça. Por quê? Porque só ela nos mantém andando em retidão. Você percebe o que a Bíblia faz conosco? Vamos lá? Quais são as 4 palavras? Ensino, repreensão, correção e educação. Não são essas? Ensino, ela nos diz o que é o certo. Repreensão,
ela nos diz o que está errado. Correção, ela nos coloca no caminho certo. E educação, ela nos mantém no caminho certo. Você precisa da Bíblia para tudo. Por isso que ela é útil para a nossa santificação. Você entendeu isso? Ela mostra o que está certo, mostra o que está errado, nos coloca no caminho certo e nos mantém no caminho certo. Glória a Deus pelas Escrituras. Nós estaremos perdidos, irmãos, sem as Escrituras. Essa é a grande verdade. Por isso que João 17:17, que foi citada na oração do irmão Ademar, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é que santifica o crente? A palavra. A palavra. Então ela molda a nossa mente. Não há vida cristã sólida sem ensino bíblico constante. Por isso que o salmista diz no Salmo 119, verso 11: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Lembra dos bereanos, irmãos? Lembra dos bereanos? Eles conferiam inclusive o que Paulo, quem estava pregando naquela noite era o apóstolo Paulo. Quem não confiaria em Paulo? Mas mesmo assim, eles chegam em casa, olham para as Escrituras para ver se o que o Paulo estava falando era verdade. E quando olham para as Escrituras, eles podem confirmar, era verdade. Porque você tem que submeter tudo, inclusive Paulo, inclusive Ian, inclusive Wanderson, ao crivo da palavra. Você deve submeter tudo ao crivo da palavra, inclusive seu psicólogo ao crivo da palavra. Você deve submeter tudo, inclusive seu farmacêutico, inclusive seus amigos, inclusive sua mãe, inclusive seu pai ao crivo da palavra. Você entendeu isso? A palavra te liberta de ser dominado por qualquer pessoa. Ela traz liberdade, porque ela é regra para as nossas vidas. Você entendeu isso? A palavra liberta. Então, irmãos, dito isso, vamos para a aplicação. E glória a Deus por esse dia. Vamos concluir com Tiago 1, 22 a 25. Você sabe o que diz Tiago 1, 22 a 25? Creio que sim. A palavra de Deus diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. E lá mais para frente, pulando aqui, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, sendo não ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Sabe quem é o bem-aventurado? Aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. Esse é o bem-aventurado. Irmãos, esse é o caminho da santificação diária. A Bíblia que temos na mão, irmãos, sinceramente falando, isso aqui custou muito sangue. Muita gente morreu para que essa verdade chegasse até você. Homens como William Tyndale, queimado vivo por traduzir a Bíblia para o inglês. Os puritanos, que são os nossos pais na raiz da fé, perderam os seus púlpitos na igreja anglicana, foram perseguidas pelo Estado, porque por amar essa palavra. John Bunyan, um pastor batista, que enfrentou também perseguição, foi preso. William Carey, o pai das missões modernas, batista também, que sofreu muita opressão, traduziu a Bíblia para mais de 40 idiomas, sendo um homem leigo. Você entendeu isso? E essa palavra chegou nas tuas mãos, irmão. E nós, quantas Bíblias será que nós temos em casa? A gente gosta de ter Bíblias, né? E quantas dessas nós abrimos? E quantas vezes a abrimos? Quantas vezes as letras estão ao nosso alcance? E mesmo quando abrimos as Escrituras, o coração está longe das Escrituras, o que é um grande problema também. Eu deixo aqui para você um desafio final. Irmãos, amemos a Bíblia. Amemos esse livro maravilhoso. Leiam-na com reverência. Estudem-na com fome, porque é alimento. Obedeçam-na com alegria, porque essas palavras
não são palavras de homem, mas inspiradas por Deus. E elas não são inúteis, elas são úteis. E elas são capazes de nos dizer a verdade, de confrontar nosso erro, de nos colocar no caminho certo e de nos manter em santidade. A palavra não é um livro sobre vida, mas é um livro que dá a vida. Que ela te vivifique. E que mais uma vez no nosso tempo possamos proclamar diante dos cenários hostis que nós enfrentamos, tal como Timóteo, tal como na Idade Média. Eu não sei o que os homens vão dizer, eu não sei o que eles vão pregar, mas eu vou permanecer aqui. Permaneça para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a igreja com a sua palavra.